Nós queremos agradecer profundamente a atenção dos companheiros presentes para um tema da mais alta importância, qual seja o da ternura no ambiente em que nós estamos vivendo na atualidade, rogando que a espiritualidade amiga desta casa, tão profícua no trabalho planejado, estruturado, delineado, de acordo com os companheiros que aqui morejam, possam nos envolver, trazendo-nos alegrias espirituais, campos férteis de fluidos bons e vibrações renovadoras, para que quando sairmos daqui nos sintamos encorajados, fortalecidos, portanto motivados a continuar na leira da transformação moral, que é o polo magnético de nossas vidas na atual reencarnação. Essa transformação moral muito difícil, porque temos tendências muito profundas que ainda nos levam aos atavismos, aos problemas, às situações. Mas esse porfiar, ouvindo, estudando, meditando, analisando, rogando sabedoria da misericórdia, para que tenhamos a aplicabilidade desses implementos em nossa vida, lenta e gradativamente, estas férteis lições vão se consolidando gradualmente na nossa psique, na nossa estrutura mental, no nosso caminhar terreno. E, por certo, vamos dar um salto de qualidade na atual reencarnação, fazendo um traço retilíneo a um projeto, que esse projeto é feito pelo nosso coordenador espiritual, o nosso nauta divino, o escultor invisível dos nossos espíritos, Jesus. Enquanto estivermos nas estruturas iluminativas da Terra, por Ele conduzida, nós estaremos nesse eixo de fortalecimento espiritual, dando, portanto, cada reencarnação um forte endereçamento à transformação do espírito. E isso nós devemos à oportunidade de termos a Consoladora Doutrina, que nos oferta lições maravilhosas, exemplos saudáveis de companheiros mais adiantados que estão sempre a nos conduzir no caminho do bem. Tanto todos nós que aqui estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que é certo para o nosso progresso espiritual certo. E aproveitando a oportunidade, as nossas pequeninas ideias é no sentido de fazer uma análise a respeito dos relacionamentos humanos que poderiam ser um pouco mais ternos, um pouco mais compreensivos, um pouco mais amigos, mais aproximados ao bom humor, à alegria de viver, à compreensão, a aceitação das pessoas como são, sem exigências descabidas, sem determinados aparelhos de controle, e como se as pessoas fossem um aparelho e nós termos aí um controle remoto para modificá-las. No sentido de fazer com que esse caminho para o amor seja, através da ternura, uma oportunidade interessante de produção. E nós temos que mapear sempre, em qualquer palestra, em determinada reunião de assistência espiritual,
que esta que nos envolve, o Evangelho de Jesus. Eu estou aqui na conta de um pequenino eletricista que possa fazer com que, com alguma habilidade talvez, nós saiamos do lugar comum das nossas vidas e compenetremos-nos no campo aprofundado da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, a fim de que nós possamos deixar um pouquinho as nossas ocupações, as nossas preocupações, as nossas agitações, os nossos medos, os nossos percalços, a fim de que, neste tentame, possamos amealhar algumas ideias. Amar ao próximo como a si mesmo. A partir de nós que gostamos muito de nós sempre olhamos muito para nós. Temos uma preocupação muito grande conosco, com a nossa imagem, o que os outros não vão dizer, essas coisas de um egocentrismo natural de nossas vidas, um medo de situação nova, talvez a gente vá se colocar numa posição de inferioridade ou alguma coisa vinculada a isso. A gente faz curso de oratória lá para a universidade, para centros espíritas da região, e é muito comum no primeiro dia ou no segundo dia as pessoas ficarem com medo, não querem falar nada, porque não querem se expor, os outros não podem, então eles querem se esmerar, querem fazer o melhor, querem buscar negativo. Nós temos que ser com espontaneidade o que somos. Na estrutura da personalidade em que nós trazemos, nós temos que abrir o caminho e fazer com que as pessoas se tornem íntimas de nós e não estranhas, porque quando a gente se posiciona num campo de orgulho, nós queremos fazer uma coisa que nós não somos. E quando nós nos posicionamos no mesmo patamar, a gente fica muito à vontade, porque colocamos aquilo que a gente é, sem nenhuma preocupação de ser o que não somos. E dentro desta abertura, fica muito mais fácil você colocar o seu potencial no grau evolutivo em que você se encontra. Fica mais fácil, porque nada é artificial, tudo é natural, simples. Como Chico Xavier era muito simples, de uma maneira que ele abria os seus sentimentos para todos nós. E fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós, porque nós queremos sempre o melhor. Quem não quer aqui o melhor? Ora, como a gente já sabe a preferência superior das nossas habilidades e qualidades, a gente quer o melhor para nós, o ideal é que nós fizéssemos o melhor para os nossos companheiros. Então, um dos caminhos à ternura são aquelas necessidades básicas do homem. A necessidade básica do homem é ser ouvido. E nós colocamos aqui que um caminho à ternura é ouvir. Se possível ser ouvido. Para que nós possamos ouvir bem, nós não podemos exigir que os outros venham a nos ouvir com muita profundidade. Primeiramente, nós gostaríamos de dizer, se nós não somos uma pessoa importante, nós não vamos ser ouvidos. Isso é lógico. Não somos importantes. As pessoas de casa não nos consideram importantes. Você pode ser muito importante lá fora, mas dentro de casa todo mundo sabe quem você é. Que esse doutor, que essa importância, não é lá aquelas coisas, porque eles sabem as nossas fragilidades, os nossos medinhos, as nossas situações não governadas, aquilo que os jovens, de vez em quando eu falo algumas coisinhas mais moderninhas, porque eu convivo com o pessoal lá na universidade,
E só jovem, né? O pessoal conhece os nossos pitis. Coisa de jovem. Você já conhece. Você pode ser muito importante lá fora para quem não te conhece. Para quem é que te conhece, as pessoas não te ouvem muito assim, com profundidade, né? Principalmente depois de uma certa idade, que o pessoal fala assim, não vamos falar nada com ele não, para não perturbá-lo, tadinho, ele não vai entender. Não, depois de uma certa idade você fica assim, out, fora, porque não adianta. Isso é questão de engajamento psicológico do momento. Então, ser ouvido é um momento importante. Agora, Chico traz uma frase muito interessante. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Tem coisas que o coração fala só para quem sabe escutar. O que você traz emboscado no peito em termos de necessidade de diálogo em campos mais profundos, só para quem tem condições de ouvir. Você não fala para quem não tem condições de ouvir. Com as pessoas que você não tem intimidade e que não vão valorizar o seu campo interior, você simplesmente fala aquilo que é necessário. Mas para umas pessoas, como aquela menina que chega e fala assim, ai mãe, não adianta, você não me entende. Ela já fala assim porque a mãe não vai entender a complexidade do relacionamento dela em termos de vanguarda, porque a filha já sabe que a mãe não vai chegar nem na metade do caminho da vanguarda em que ela se encontra. Então ela fala assim, não mãe, essa não me entende. Ela só vai se abrir para quem se entende. Então nós precisamos considerar que no relacionamento nós precisamos ouvir mais as pessoas. E ouvir uma coisa interessante que a maioria das pessoas não está ouvindo, sentimentos. Ouvir com perspicácia, ouvir com um processo de empatia. Empatia é sentir o que o outro está sentindo, o que o outro está sentindo, não o que o outro está falando. O que o outro está falando, a mensagem que ele traz é outra, diferente, bem diferente daquilo que ele fala. E você precisa sentir as pessoas. Como professor, eu tento sentir. Como familiar, eu tento sentir. Tenho uma irmã aqui, então, uma sobrinha linda aqui. Então, é bom que eles estejam perto, porque a gente sente. Fala, não está bem. O que é que está acontecendo? Você não vai perguntar para a pessoa, ei, o que é que está acontecendo? Isso não é assim. Você sabe que a pessoa não está bem, de repente você joga assim, um anzolzinho, e dá uma puxadinha, às vezes dá uma fisgadinha, aí você começa a conversar. Realmente não está bem. Na classe também. Você está andando para lá e para cá, de repente você fala baixinho assim, o que houve? Não está bem hoje, hein? Nossa! E continua ministrando a aula. Ao término, ela espera. Quando você está arrumando as coisas, ela chega e fala assim, não estou bem, mesmo bem, o senhor notou, né? Eu falei, notei, dá para notar, dá para perceber, porque você não está tão participativa. E tem gente que assiste aula com olhar de planície, vocês conhecem o olhar de planície, como oradores que vêm para cá, o pessoal fica assim. Mas se ele mudar, ela continua no mesmo lugar. Olhar de planície, está longe, longe. Então você tem que perceber que tem algum problema. Tem algum intercâmbio no relacionamento. Isso é ternura. Você sentir o que o outro está sentindo. Eu sei que vocês vão dizer que logo, logo vai aparecer alguém, mas não são empáticos, são simpáticos. Simpatia é uma coisa, empatia é outra.
Simpatia é aquele que chega e fala assim: olá, como vai você? Como vai seu bisavô? Está chegando a época deles. E você diz assim: ele morreu. Morreu para você, para mim, jamais saiu do meu coração. Eles são simpáticos, os políticos. E tem uns que tem muita empatia, mas para tirar aquilo que ele quer, que é atenção. Não, empatia é você sentir. Num e-mail você sente, num telefonema você sente, num diálogo você sente que a pessoa está com algum problema ou está com alguma coisa alterada, muito alegre, muito alegre. O que aconteceu? Eu estou amando. Falei: cuidado, por enquanto você não está amando, você está admirando. Ninguém ama logo de cara, só admira. Amar demora para conhecer espírito, para depois namorar espírito. Tem gente que namora corpo. E quando casa com o corpo, assusta com a personalidade que vem dentro dele. Falou: quem é você? Então você não está amando, você está admirando. Calma. E se você tiver em carência, então você está amando todo mundo. Não. Com carência não se estrutura para esse campo. Está carenciado? Tá. Então resolva a tua carência para depois gostar de alguém. Senão, eu tenho uma amiga que terminou o casamento e eu falei assim: olha, nada de admiração dentro de um ano, hein? Um ano? Eu falei: lógico, um ano. Ah, não, cuida agora, que você falava que o marido não deixava você estudar no centro, fazer curso e tal. Aproveite agora, faz assim uma carreira solo, vai estudar, fazer compenetração, encontrei o Walter esses dias, está fazendo pedagogia espírita lá em São Paulo, encontrei ele domingo, eu levei para casa, né, Jonalca? E tal, fazendo pedagogia, olha que coisa linda, né? Adoro, encontre, está aumentando o potencial, Walter. Coisa linda. Vai fazer isso. 3 meses depois ela ligou e falou assim: ai, Luiz Carlos, estou amando. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: minha filha. Ai, bom, passou. Ai, mas agora eu acertei. 6 meses depois veio chorando: ai, Luiz Carlos, estou sofrendo muito, preciso conversar com você. Eu falei: não esperou um ano de carência. Espera um ano de carência para ficar forte, saudável. Esse processo de ouvir a própria alma é importante também, para que nós possamos ter esse desenvolvimento importante. Ser notado, reconhecido e amado é uma das necessidades básicas do ser humano. Se você quiser desenvolver a ternura, você tem que notar a pessoa. Você tem que reconhecer e amar a pessoa como ela é. Olá, como vai? Tudo bem? Tem pessoas, por exemplo, que se você não falar o nome dela, ela fica muito zangada. Então ela fala uma vez, você presta atenção. E não mude o nome de ninguém, porque você fica antipatizado. É melhor não falar o nome, mas não fale nome errado. E você desenvolve a simpatia, a ternura, em qualquer lugar que você vai. As pessoas gostam de ser notadas. Eu percebi que tem pessoas invisíveis, absolutamente. Antônio Hermínio de Moraes percebeu isso quando na empresa dele ele viu que os faxina não estavam sendo vistos. A pessoa passava, estava limpando, passava e tal, e continuava conversando e tal, não sei o quê, e não via o pessoal da faxina. O Antônio Hermínio falou assim: bom, eu preciso ensinar esse pessoal. Sexta-feira cedo chamou todo o pessoal da limpeza e disse: olha, nesse final de semana, aqui no sábado, aliás, esta sexta-feira, vocês vão terminar tudo e vão passar 1 hora antes lá no RH e pegar um envelopinho com dinheirinho para ficar 1 semana em férias. Porque férias sem dinheiro não resolve, não é? Pega um dinheirinho lá, vai estar para 1 semana para passear e tal. Vocês não vão vir mais. E determinou uma reunião também, que todo terminasse mais cedo,
determinou uma reunião com todos os diretores. Tal. Falou, a partir da próxima semana, segunda-feira, todos vão limpar suas próprias sessões. E os diretores perguntaram assim, e nós? Vocês também, porque eu já peguei os meus paninhos e já estou me preparando. E o pessoal não gostou muito, não. 1 hora mais cedo, termina, para limpar. A produção vai cair, não interessa, está ótimo, tudo bem. Na outra semana eles começaram, mas que coisa horrível. Quando o pessoal voltou na outra semana, eles estavam esperando com um coffee break. Ai, que coisa linda, mas que coisa lindo, lindo, lindo. Porque eles foram fazer o que eles faziam e passaram a valorizar as pessoas. Isto é ternura. Tem uma menina aqui que trabalha comigo lá, trabalhou comigo na Unicastel. Eu abraço todo mundo. E não sou político. Principalmente os da faxina. Então é comum lá na universidade, estão limpando, e o pessoal, os jovens sai e tal, continua. E ninguém vê o pessoal da faxina. Ninguém vê. Aí tá aqueles rodinhos imensos, água, eu falo assim, cuidado, não joga água no velho, senão ele enruga. Daqui um beijinho, daqui, olá, um abraço, meu amigo, tudo bem? Por que eu faço isso? Porque eu tinha em minha casa uma pessoa invisível, chamada Anita Barros Costa, minha mãe, zeladora, invisível. Se você observar que onde você fosse conversar com a pessoa, pedir o nome, falar o nome dela, a pessoa não esquece mais você. É interessante. Garçom, você está na festa, fala assim, como vai você, tudo bem? Ô, seu Jeremias, tudo bem? Qual é o seu nome? Jeremias. Olá. Muito bem, muito serviço, tem muita gente, hein? Daqui 2 minutos ele está... Alguma coisa? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer alguma coisa? Porque eu chamei de Jeremias. Quem é que o chama de Jeremias, aquele mar de gente? Ninguém, nem o vê, só quando precisa. Mas tem ali um ser humano. E esse ser humano é importante. Eu fui delegado de polícia. E eu tratava as pessoas com o jeito de ser. Alguém deve ter trabalhado comigo aqui. Ali, trabalhou comigo. Sempre do mesmo jeito. Porque as pessoas são seres humanos, são almas. E você trabalha. Às vezes, agora como aposentado, a gente vai a alguma festa de peão, porque às vezes precisa ir. Estou lá na vice-provedoria da Santa Casa de Fernandópolis, tive que ir esses dias numa festa de peão, encontrei um cidadão lá, de repente bateu nas minhas costas. Ô doutor, tudo bem? Ó, tô limpo, hein? Ele pensou que eu estava na ativa ainda. Tô limpo, hein? Tô beleza, tô beleza. Falei, ó, tudo bem, como vai você? Tudo bom? Tal. Quer dizer, não tem zanga, porque tem cumprimento de dever. Essas situações, você trabalha bem quando você ouve o que está no Evangelho. O que está lá no Evangelho? Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer, outros o que se deseja para si mesmo. Vocês perceberam que quando alguém não te dá atenção, você fica muito magoado? Perceberam? Fui lá em tal lugar... A pessoa nem olhou para mim. Isso é aquilo, fica moado, zangado. Negativo, não olhou, ele não sabe o que ele está perdendo. Tudo bem, se não olhou, deve ter seus problemas. Quer dizer, você não deve estar com estas preocupações. A ternura da compreensão. Outra necessidade básica, ter o direito de errar. Ninguém nasce com conhecimentos, embarcados sim, mas precisam ser revigorados, precisam ser aviventados, estudados, animados, para buscar novas sendas. E é preciso desenvolver nesta época um quadro de paciência. Sede pacientes,
pois a paciência é também caridade. E nós vemos determinadas pessoas no banco. É muito comum, que a gente observa muito. Estava no banco esses dias e só tinham dois. E um falava assim, tá vendo? Olha lá, eles ficam conversando. Aí, agora, sumiu lá o outro, não volta mais. Eu falei, gente, meu companheiro, se nós continuarmos assim, vai atrasar ainda mais. Você tem que vibrar para eles, fala, Senhor, ilumina. Ou então leva uma revista, um jornal, e não vê. Quando faz tom, tom, aí vê. Não é o meu nome ainda. Tom, tom, aí vê. Ah, chegou minha vez. Porque senão você entra na faixa da impaciência. E quando você entra na faixa da impaciência, se torna intolerante. Aquele olhar severo, de zanga, como disse certa feita Ana Jaici para o nosso querido irmão, né? Tinha um querido irmão com cara moada, ela falou assim, meu filho, você está com um olhar de boi miúra. Não. Com eles também, ao invés de você fazer a crítica, você tem que vibrar positivamente, para eles terem um fluido bom, para eles terem agilidade mental e tranquilidade íntima, porque quando você se irrita, aí atravanca, porque ele trava, porque recebe o quê? Os dardos. Pensamento é energia, já dizia quem? Albert Einstein. Energia, o pensamento traz uma carga eletromagnética, fulminatória às vezes, que a pessoa chega até a tropeçar, por causa da força criadora negativa. Neste caso, você tem que envolver as pessoas com amor, com carinho, para que tenham. Olha que quadro. Como é que você pode desenvolver a ternura nesse caso? Vamos lá, vamos fazer uma criatividade. Como que nós vamos fazer que esse pai desenvolva ternura para esse filho? O filho está numa fase, ele não é isso, logo ele vai ser como o pai, igualzinho, terno, tá? Isso é fase, tudo passa. Aliás, uma dica aqui, se o filho entra na adolescência, já fique sabendo que ele vai te contestar. Porque para que ele possa formar a sua personalidade, ele tem que primeiro apagar aquelas que ele conduziam para formar a sua. Então ele entra numa fase em psicologia chamada de fase de questionamento. Então você sabe que você vai ser questionado. Tem mãe que vai assim, ai meu filho, o doutor precisa já me ajudar, meu filho está com encosto, ai, está tão difícil, ai meu Deus, é outro. Mas é lógico que ele era criança, agora ele começa a ter espírito crítico. E ele vai perceber que você mente. Ele fala, senhora é mentirosa. E tem razão. Quantas vezes você falou assim, se for fulana, fala que eu não estou. Está mentindo. Vocês sabem a história do Divaldo? O Divaldo tem uma historiazinha esses dias que eu achei fantástico. Tinha um menino, ele mesmo quem conta, né? Tinha um menino que se escondeu no quarto dele, menininho daqueles assim, levado à breca. E Divaldo chegou, e do interfone falou assim, tem uma mulher aqui querendo falar assim, diga que eu não estou, que eu estou cansado, preciso descansar. Saiu o menininho, pôs a mão na cintura assim, mentiroso, hein? O Divaldo falou assim, ô menino, o que você está fazendo aqui? Eu me escondi da tia lá, que não sei o que, tal. Mentindo, hein? Tu tá bom, meu filho. Ó, diga que eu já cheguei. Mentiu de novo, você estava aqui, como é que você voltou? Mentiroso. Aí ele falou assim, meu Deus do céu. O próprio Divaldo contando, né? Então, chega na adolescência, tudo aquilo que você plasmou, ele te devolve. Se não for exemplos iluminativos, ele te cobra. Então, como seria a ternura silenciosa da virtude de perdoar? Perdoar
a situação em que ele se encontra. E para fazer um feedback com os mais jovens aí, quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz, a Via Láctea. Sempre tem uma luz, a luz da compreensão, do perdão. Tudo passa. Esse menino logo vai ser presidente de centro espírita, tudo bem, não há problema nenhum, porque é uma fase. E nós sabemos que as fases são transitórias, por isso que tem o nome de fase. E você tem que perdoar a pessoa e que está numa fase negativa, mas ela só está, ela não é. Eu posso estar doente, mas não sou doente. A não ser que eu tenha uma doença crônica, mas também estou numa fase reencarnatória para limpar o meu espírito. Tem um amigo esses dias que falou uma coisa de espírito, não sei se eu já disse aqui, fiquei impactado com isso. Ele falou: Luiz Carlos, que coisa linda que aconteceu comigo, você sabe o que aconteceu comigo? Eu falei: não, uma coisa maravilhosa, uma coisa esplêndida. Eu falei: que é? Estou com câncer. Eu falei: o quê? Eu estou com câncer. Eu falei: nossa, e por que essa alegria? Ele falou: muito simples, raciocínio espírita. Eu fiz coisas erradas em vidas passadas e implementei isso no meu perispírito. Estava lá o câncer perturbador no meu perispírito. Agora, na atual reencarnação, aquilo que está no perispírito está no corpo. Olha que coisa linda, está no corpo. Agora eu vou compreender, eu vou iluminar, vou conversar com as células, vou ler o livro lá da cientista que curou o próprio cérebro e tal, vou fazer uma catarse, uma iluminação e tal. Quem sabe eu fico livre do câncer. E nesta ou na próxima eu fico free. Eu falei: nossa, que legal. Eu posso usar? Pode. Não vai cobrar direito autoral? Não, eu vou usar. Estou usando. Achei bonito. Realmente é um raciocínio fantástico. Nós, mestres, pais, filhos, nós precisamos produzir. Para isso a gente vem na Casa Espírita aprender e nós pesquisamos. Estava falando assim, que eu estou pesquisando nos livros sobre um tema, tal, vou passar para ela, tal. Nós estamos pesquisando para aprender. Depois, nós vamos pesquisar para produzir. Então a gente fala para os alunos: por enquanto vocês estão só aprendendo, logo vocês começam a produzir. Para depois, num tempo mais fortalecido, você produzir e realmente, aí sim, você faz o aprendizado para a sua alma, porque só ensinando e só produzindo que você vai alicerçar no teu espírito isso. E por que nós estamos colocando isso? O exercício da afabilidade e da ternura. Isso é um exercício que está lá no Evangelho: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Eles possuirão a terra porque eles ficarão na terra. Quando chegar na transição planetária, em que nós poderemos ir para outro mundo, se não atingirmos o grau evolutivo, ou para uma outra sequência fluídica, vibratória, talvez a gente herde a terra e fique nela, porque ela vai ser regeneração. O importante é herdar a terra, é ficar na terra, possuir a terra, mas dando um salto de qualidade. E devemos agradecer sempre esta postura aqui. É a conduta de aceitar os outros como são. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar os outros como são. Por quê? Porque nós nos identificamos com eles. Não sei se vocês já perceberam uma coisa assim: quando alguém erra no campo sexual, a gente fala assim: você sabe o que aconteceu? Fulano, fulana e tal. Por quê? Porque mexe com aquilo que você é. Então você joga para fora aquilo que você é, se identifica com o comportamento da pessoa. E com a identificação feita, você fica muito magoado com a pessoa que está desvelando aquilo que você tem dentro da alma. Só que eles estão praticando. Então você critica, porque você se vê no comportamento que eles estão. Por isso que incomoda.
Mas não pode, eu não aceito colocar em público aquilo que eu tenho dentro da minha alma. É processo de identificação. Dentro disso, não julgueis, para não ser julgados, porque o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E, com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Eu estou vendo que tem muitas críticas de pessoas que se envolvem com muito carinho com os animais. Eu tenho lá em Jales, eu vou falar um nome que muita gente não conhece, então não há problema. Tem um trio lá, do grupo do GUES, Caminho da Esperança. São 3 irmãs. E elas já trazem dentro do carro um kit salvamento. Então, se eles encontram um cachorro, um gato, alguma coisa assim de pequeno porte, eles já pegam, põem no carro, já tem uma lista de profissionais do ramo, já liga para aquele que está na lista e fala assim: ei, eu estou com um problema aqui, posso levar? Chegou a sua vez. Porque eles têm assim, 20 profissionais. E elas vão revezando. E vão levando os animais para serem atendidos. Você conhece bem. Até o kit está... Nos 3 carros o kit já está montado. Então, elas fazem assim, uma elite de proteção aos animais que estão feridos. Recebem muitas críticas. Os companheiros falam assim: ao invés de ficar aí salvando cachorros, gatos, moribundos, não seria melhor cuidar de pessoas humanas? Mas já tem gente que faz isso, tem asilo, tem isso, aqui. Agora, o que elas fazem, quase ninguém faz. Uma vez, certa feita, uma vereadora me procurou, depois da palestra você fica assim um pouco envolvido com os bons espíritos, né? Então a intuição às vezes vem, e ela chegou para mim, veio de outra cidade e falou assim: Luiz Carlos, você acha que eu deva buscar a reeleição como vereadora? Você sabe, eu sou presidente do Centro Espírita, parei, entreguei para ser vereadora, o que você acha? E de repente surgiu uma ideia, não sei se é minha, sei lá, ou por associação de ideias, sei lá. Eu disse sim para ela assim: para ser vereador, tem muita gente que consegue ser? Ela falou: consegue, muitos. Para ser presidente como você era, tem muitos que conseguem? Falou: não, você sabe que aqui na cidade que eu moro, só são 5. E eu parei, agora o meu está meio à deriva. Falou: bom, então você já respondeu. Se os outros conseguem fazer o que faz, e nessa área só você faz, então você já escolheu a sua destinação. Faça aquilo que ninguém faz, porque o que você quer fazer, todo mundo sabe fazer. O que eu falei para elas: continue salvando esses animais, porque o que vocês fazem, ninguém faz, só vocês. E para isso a gente tem que desenvolver também um processo de análise da ternura que vem. Questão 594 do Livro dos Espíritos: os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem e de exprimirem as sensações que experimentam. Só um trechinho da resposta. Quer dizer, aquilo que eles sentem, eles têm facilidade de produzir. E eles são muito sinceros. Esses dias eu postei no meu Face lá, eu gosto de colocar assim, até o Walter falou assim: você está colocando mensagens subliminares. Eu falei: lógico, mensagens subliminares. Vai colocando. De vez em quando, né, impacta. Eu coloquei lá um caso de um cidadão que o animal foi furtado, e depois, com muita dificuldade, ele encontrou o animal dele na periferia de uma cidade. A alegria da meninada do bairro. E quando o animal ouviu, veio com muita alegria e continuou com a mesma alegria. Eu achei muito interessante. Eles conseguem exprimir as sensações que experimentam. Os animais produzem condutas de consideração. Cão Lorde.
1939 e 1945. Quando fala de alguém que desencarnou, você tem pouco. Quando nasceu, quando desencarnou, não é? Então, Lorde nasceu em 1939, desencarnou em 45. Chico teve vários animais. E nesse caso, é muito interessante do Lorde, que o Lorde, Chico dizia que ele tinha uma ascensão espiritual diferente. Ele ia fazer as preces, o Lorde acompanhava, orava, e o Lorde ali do lado, como se estivesse orando. O Chico às vezes falava assim, isso está contido em Testemunhos de Chico Xavier, do livro de Sueli Caldas Schubert. E lá ela documenta isso. Diz que ele olhava para o cachorro estava mais compenetrado do que ele na oração. E o Lorde desencarnou. E quando ele desencarnou, porque estava doente, Chico viu o espírito de Lorde sendo retirado do corpo pelas mãos do seu irmão José. E quando a dor vinha da saudade, ele via José acompanhado do cachorro Lorde. E ele matava a saudade, não por muito tempo, porque logo ele reencarnou. Achei muito interessante colocar aquilo que Chico colocou. A vida é uma luz que se alarga para todos. Depois de Lorde, a vida dele se alargou com muito mais direção à angelitude. Também é de Chico um exemplo, porque nós precisamos lembrar que aquele momento da afabilidade e da ternura, os animais produzem com maestria. Por exemplo, ele tinha um Dom Pedrito, só que o Dom Pedrito desencarnou. Chico continuou muito triste. E um dia estava andando pela rua, e Emmanuel chamou a atenção dele e falou assim, você não percebeu? Ele falou, percebeu o quê? Porque esse povo conversa assim, né? Chico conversava com os espíritos como se conversasse com alguém, mentalmente. Me acompanhando quem? Ele falou, um cachorrinho está te acompanhando. Ele falou, nossa, nem vi, depois que o Dom Pedrito desencarnou, a vida não tem mais sentido. Aí Emmanuel disse para ele assim, pois bem, então leve para casa porque é Dom Pedrito que voltou. E ele colocou o nome de Brinquinho. Olha a ternura. Sozinho, sem ninguém, o cachorrinho era para ele o acompanhamento, o direcionamento de alguém muito próximo dele, trazendo-lhe suaves emanações de amor e de carinho. Encaminhando, portanto, o tema para buscar também na educação priorizar o amor, o afeto. Nessa educação é nas relações familiares em detrimento dos bens materiais. Priorizar o amor, o afeto. E nós vamos encaminhar um tema muito interessante, tirado do nosso querido Rubem Alves. Sem educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Nós precisamos desenvolver as sensibilidades. A sensibilidade é sentir os outros. Domingo agora veio o Sebastião Camargo, veio lá na USE Fernandópolis, e ele fez uma expressão que eu achei fantástica. Ele falou assim, embora casado eu não tenho nem sogro nem sogra, nem cunhado nem cunhada. E falou de novo. E você sabe por que eu não tenho nem sogro nem sogra, nem cunhado nem cunhada? Porque o sogro e a sogra são, para mim, os segundos pais. E os cunhados, os novos irmãos. Chama-se ternura. Eles não são
distantes, eles estão pertos, bem pertos. Porque na projeção das novas vidas, você não sabe qual vai ser o seu clã. Então essa colocação de Malveso, de falar de determinados personagens que nós temos, que são companheiros da vida, se buscarmos a afetividade, eles vão se transformar. Às vezes, a antipatia é nossa. Nós é que fazemos aquele muro psicológico do afastamento. E também uma colocação muito boa, eu gosto muito de Samitiba, faço muito palestras em escolas, universidades sobre drogas e relacionamento. Samitiba fala uma coisa muito interessante: aprender sempre mantém o cérebro num estado prazeroso. É por isso que o Aguinaldo está falando aqui, que nos estudos da nossa casa aqui, do Francisco de Assis, vai ter que fazer segundo e terceiro andar, porque está crescendo tanto que não dá mais para aquecer dos lados. Porque é prazeroso, é alegre, é feliz. Feliz de quem sabe e guarda na alma. A palestra é linda, mas conforta apenas. O estudo traz luz, traz GPS, nem bússola mais. O estudo faz com que você tenha noções profundas da causa, do efeito, o efeito que está agora produzindo alguns aspectos interessantes. Aprender é sempre mantém o cérebro prazeroso, porque a cada novo aprendizado, mais dopamina se produz. Então, o pessoal sai do estudo assim, dopaminado. Não precisa buscar a dopamina química, basta buscar a dopamina do trabalho no bem. E aqui, uma colocação muito grande. Esses dias eu vi uma colocação do Haroldo Dutra Dias. Eu vou encaminhar aqui, não sei se você já tem, deve ter, que é uma casa muito estudiosa, profícua, mas não deixem de ler, aliás, de ouvir o CD, ou ver o DVD, de Haroldo Dutra Dias, numa palestra imperdível, mudou o meu conceito, e passo para os meus amigos agora nós vamos passar sábado agora para os nossos companheiros, estou transcrevendo a palestra, de tão importante que é, transcrevendo, para que eles possam levar no modelo eletrônico e escrito também, tudo aquilo que ele coloca. É fantástica, chama-se A Parábola do Joio e do Trigo. Não deixem de estudar esta palestra do Haroldo Dutra Dias. Quando você terminar essa palestra, você vai olhar para as pessoas que são aqueles que são os divisores, aqueles que trazem a cisânia, aqueles que trazem problemas, e fala assim, meu Deus, que coisa linda que esse povo está aqui comigo agora. Oh, meu Deus, que maravilha. Porque o joio não pode ser arrancado antes da ceifa, tem que deixar crescer junto com o trigo. Como são muito próximos, e o joio parece muito com o trigo, e chama cisânia a plantação, a planta chama cisânia. Se você arrancar, você arranca joio e arranca trigo também. Então Jesus disse, tem que crescer. Quando chegar na época da ceifa, os ceifadores, que não são os trabalhadores da vinha, os ceifadores vão cortar. Até porque Jesus pode transformar joio em trigo, pela transmutação. O que é transmutação? A possibilidade de você mudar na ação do tempo. Eu coloco aqui um desafio. Quem não tem esse registro de pessoas que convivem com vocês e depois de 20, 30 anos, hoje são pessoas completamente diferentes. Transmudaram. Esses dias, vim fazer uma palestra aqui em Rio Preto, estava fazendo a palestra e na fila do gargarejo assim, tinha um companheiro meu de escola, que era assim, aquela pessoa, tudo que você possa imaginar,
de expertise em oportunismo, em sexolatria, em drogas. Estudou comigo. Eu falei, bom, esse desencarna logo, logo, né? Ele estava ali na fila do gargarejo. Eu olhei para ele, falei, opa, é ele. Que coisa linda. Terminou a palestra, falei, rapaz, você por aqui? Ele falou, rapaz, tive um infarto, bati lá, me mandaram para cá, e mandaram eu pegar no terço. Porque eu só tenho um terço, mandaram pegar o terço. Eu resolvi pegar a doutrina espírita. Rapaz, mudei. Você nem me conhece mais. Dá para ver. Dá para ver. Transmutação. Por isso que nós não podemos criticar ninguém, porque o joio pode se transformar no trigo. Até porque todos nós seremos espíritos puros. Ontem eu estava comentando numa palestra exatamente isso. Esse dia eu li uma frase fantástica. Fernandinho Beiramar, vocês conhecem o nosso irmão de processo evolutivo, anda peregrinando pelas cadeias, que é um dos maiores traficantes do Brasil. Através dos advogados, ele consegue um faturamento assim, que nem os que estão em liberdade conseguem. E ele fez uma frase tutelar, ele falou assim, não fumo, não bebo, não jogo, porque essas condutas fazem mal à saúde. Vai ser um espírito puro. Vai conduzir um polo magnético de luz, por um processo que está lá no estudo do Livro dos Espíritos, chamado de quê? Determinismo. Ele está usando o livre-arbítrio, vai para cá, depois volta para cá. A luz está lá, mas ele está... Logo, logo começa a bater a dor, e ele vai estreitando os caminhos, e vai seguindo a direção. É necessário que o evangelizador tenha um curso de pedagogia para evangelizar? Isso está lá na palestra do Haroldo. É fantástico. Vocês prometem que vão ler? Vão ouvir? Ouçam, para o bem do nosso progresso evolutivo. Porque às vezes a gente enrosca muito com os adversários. O adversário, além de ter uma vibração um pouco negativa, ele ainda segura a gente. Esses dias eu peguei uma frase muito bonita. Assim, as pessoas que têm ódio, bebem veneno todos os dias e torcem para que seus desafetos morram. Só que quem morre antes é quem bebe veneno do ódio, né? E a resposta foi o seguinte: é necessário? Não. Chico estava do lado, perguntaram, tinha uma discussão, Herculano Pires e outras pessoas, é interessante que o evangelizador faça um curso de pedagogia para evangelizar? E a resposta: Chico, o que você acha? Emmanuel está aqui dizendo que só tem um requisito para o evangelizador evangelizar as crianças: amar as crianças. E é este endereçamento que a gente vai terminando as ideias. Ternura, paciência, compreensão, perseverança, são importantes para ajudar a criança ou adolescente a dominar novos conhecimentos. Não é a frase cunhada por alguém espírita, é de Elaine Marini, no livro Psicologia Escolar. É interessantíssimo. Se você amar, é lógico que vai ser fácil produzir as mãos sem vícios, que acalentam, amparam, orientam, mãos virtuosas que se unem para o processo evolutivo. E agora a última reflexão, para todos nós, lógico, dentro desse tema tão importante da ternura. E é do Rubem Alves, que é uma pessoa que está no mundo espiritual agora, mas foi um educador que cunhou a educação de uma maneira amorosa. E ele diz: quem não muda sua maneira adulta de ver
e sentir, e não se torna uma criança, jamais será sábio. Que nós possamos ter então nessas reflexões a lembrança augusta da mensagem do Senhor: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que o Mestre inesquecível possa trazer a todos nós nessa noite a paz, a doce, a terna, a meiga, a esplendorosa paz, a paz do dever em cumprimento, porque ainda somos imperfeitos. Que Ele nos eleve, nos alcandore e nos dê motivação para a paz ser implementada em nossas vidas. Que assim seja.